Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Estamos analisando a vida de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi salvo, como alguns querem apregoar hoje, nos dias de hoje? Reinventar a roda, reinventar a história e dizer que Judas foi salvo. E Judas, ele fez por livre e espontânea vontade os seus atos? Bem, como nós podemos conciliar o fato de que a traição de Judas ela foi profetizada no Antigo Testamento e predeterminada com o fato que ele agiu por vontade própria? Não é preciso conciliar esses dois fatos, tá? Não se encontram aqui uma contradição, como muitos apregoam, tá bom? O plano de Deus e o ato perverso de Judas Iscariotes, eles estavam em perfeita concordância, mesmo a gente não entendendo muito bem isso, tá bom? Mas Judas fez o que fez porque o seu coração era mau, pelos seus próprios pecados. Deus, ele não agiu sobre o coração de Judas, ok? Olha, Judas, você vai ter que trair o Senhor Jesus. Não. O próprio coração de Judas é que o levou à condenação eterna. Deus, que opera em todas as coisas, como convém a sua vontade, conforme diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Tudo está pré-ordenado dentro da vontade de Deus. Entendeu? Tudo. Conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, não há nada que escape da vontade de Deus. Então estava pré-ordenado que Jesus seria traído no Antigo Testamento, certo? Isso é uma pré-ordenação, isso é uma determinação, isso é um decreto. Estava já decretado nas profecias do Antigo Testamento. Você vai dizer que não? Está lá, pré-ordenado. E que Jesus morreria pelos pecados do mundo. O próprio Senhor Jesus afirmou essas duas verdades em Lucas, no Evangelho de Lucas 22 e 22, que diz o seguinte: porque o Filho do Homem, na verdade, vai, segundo está determinado. Vamos ler de novo? Segundo está determinado. Determinado por quem? Por Deus. Tudo está determinado, tá? Ele vai, segundo está determinado, mas ai daquele que por intermédio de quem ele está sendo traído. Não são contradições, são duas verdades. Duas verdades que talvez o nosso cérebro finito, pecaminoso, não entenda. E tente se justificar no livre-arbítrio, sabe? Tente se justificar na presciência. É isso que faz o nosso cérebro. A gente tenta explicar essas duas verdades, talvez de uma maneira errônea. Nós queremos dizer que Deus não determina as coisas. Entendeu? Agora veja, Spurgeon, por exemplo, eu tenho aqui uma declaração de Spurgeon, né, aquele grande pastor evangelista, né? Charles Spurgeon, britânico, né, que deixou a sua marca registrada na história da igreja. Alguém certamente queria saber a explicação desse detalhe, né? Sobre Judas, né? E a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ao tratar dessa questão da soberania divina e da escolha humana, Spurgeon, olha o que Spurgeon disse. Se encontro numa parte da Bíblia o ensinamento de que tudo é pré-ordenado, isto é verdade. Se encontro em outra passagem das Escrituras que o ser humano é responsável por todas as suas ações, isso também é verdade.
E é apenas a minha insensatez que me faz imaginar que em algum momento essas duas verdades podem estar em contradição. Não creio que dentro do meu entendimento terreno elas poderão um dia vir a transformar-se em uma só verdade, mas certamente o serão na eternidade. Chegam tão perto de serem paralelas que a mente humana, mesmo ao prescrutá-las com todas as suas forças, jamais descobrirá que elas são convergentes. Contudo, de fato, elas convergem e algum dia se encontrarão na eternidade, próximo ao trono de Deus, de onde procede toda verdade. Magnífica, hein? As palavras de Charles Spurgeon. Então, Deus, ele ordenou os acontecimentos através dos quais Cristo viria a morrer. E, no entanto, Judas realizou esse ato perverso da vontade própria, sem impedimento ou coerção, certo? Não houve uma coerção da parte de Deus, de uma força externa, certo? Mas a perfeita vontade de Deus e os propósitos malignos de Judas Iscariotes cooperaram para que Cristo viesse a morrer. Judas o fez por maldade do seu coração. Deus o fez por bem. E não há contradição nisso, tá? Gênesis capítulo 50. Vamos ver o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 50. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 50, 20. Gênesis 50, versículo 20. Diz o seguinte, a questão de José do Egito. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, aquilo que talvez achamos um mal da parte de Deus, não pode existir maldade em Deus, certo? Deus é um Deus perfeito. Aliás, o único Deus que existe no universo, o Deus perfeito, onde há toda a justiça, ok? Então, do ponto de vista humano, Judas, ele tinha o mesmo potencial que os outros discípulos tinham, certo? De bondade, de maldade, só que ele deu evasão à sua maldade. A diferença é que no momento em que, em certos momentos, a gente pode ser traído pelo nosso coração. Entende? Sobre tudo aquilo que a gente deve guardar, devemos guardar o quê? O nosso coração. Entende? Ele viu Jesus, então, como um meio de alcançar um fim. Entende? O objetivo secreto de Judas era a prosperidade pessoal. Judas, pessoal, queria prosperidade pessoal, o próprio ganho. É isso que muitos estão buscando, não o Cristo. Entendeu? Você vê, por exemplo, igrejas aí falando na televisão, né? Só de prosperidade. Não é isso? Aí você vê lá, nem o nome de Cristo às vezes é mencionado, mas é o nome da denominação, eu consegui, eu conquistei. O humanismo absoluto, a doutrina humanista, impregnada naquilo que deveria ser cristão, fazendo um sacrilégio do Evangelho de Cristo. Judas, ele nunca aceitou a fé pelos ensinamentos de Cristo. Entenda isso. Ele nunca aceitou. Ele nunca teve uma grama sequer do amor de Cristo derramado no seu coração. Seu coração, ele nunca foi transformado e, portanto, a luz da verdade, ela nunca clareou a sua mente. Judas teve diversas oportunidades de deixar o pecado. Diversas. Tantas oportunidades como qualquer outra pessoa teve.
Mas ele não ouviu o Senhor Jesus, ok? Ele insistiu no mal, tá? Por livre e espontânea vontade. Muitas dessas lições aplicam-se diretamente a ele. A parábola do administrador infiel, Lucas 16. A mensagem da veste nupcial, Mateus 22, de 11 a seguir. As pregações de Jesus contra o amor ao dinheiro, certo? Você vê lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Contra a ganância, Jesus falou muito contra a ganância. Lucas 13, versículo 13. E contra o orgulho, Jesus falou muito contra o orgulho em Mateus 23, versículo de 1 a 12. Mas Judas ouvia essas pregações, como muitas pessoas ouvem nas igrejas atuais, mas ele nunca se converteu. Praticamente Jesus chegou a dizer explicitamente para os 12: olha, um de vós é o diabo. Você vê isso escrito em João 6, versículo 70. Um de vocês é o diabo. Olha só que palavra forte. Ele também alertou que um deles o trairia. Certo? Judas ouviu tudo isso e não foi tocado. O seu coração não foi tocado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em momento algum, ele colocou essas lições em prática. Judas, ele manteve a sua farsa. Judas não amava o Senhor Jesus. Como muitos hoje estão em igrejas cristãs que verdadeiramente não amam o Senhor. Estão ali por uma amizade, estão ali para compartilhar alguma coisa, para ganhar dinheiro, para fazer business, para fazer negócios, para fazer variadas coisas. Mas não servem o Senhor Jesus Cristo de amor, corpo, alma e espírito. Entendeu? Isso é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso. Mas saiba que dentro da soberania de Deus e da responsabilidade humana, Judas fez tudo por livre e espontânea vontade, mas ao mesmo tempo tudo isso estava decretado por Deus. Ok? Bem, deixe seus likes, deixe seus comentários. Até um próximo vídeo. E se você quiser se inscrever nesse canal, seja bem-vindo, ok? Aqui amamos a Bíblia, amamos a teologia, o conhecimento das Escrituras e juntos podemos aprender muitas coisas das Sagradas Escrituras. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo. Amém.